Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 a doutora Keila das Dores Alves, que é uma jovem advogada, grande estudante, já fez uma pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Processual do Trabalho. Essa especificidade de direito do trabalho, é bom lembrar que é apenas uma divisão para efeitos didáticos, considerando que o direito é um todo, mas que para efeitos de estudos ele é segmentado. E hoje, as chamadas especializações das profissões fazem também com que as pessoas se dediquem em estudos específicos dentro de uma particularidade. É uma subdivisão, uma subpartição do que já estava partido. Então, nós temos, por exemplo, o direito do trabalho, já cuidamos de assuntos do direito do trabalho aqui, falando sobre o trabalho urbano propriamente dito. Já tivemos um programa especial em que falamos apenas do trabalho doméstico e hoje nós vamos falar sobre o empregado rural. E eu pergunto à doutora Keila qual o histórico que você poderia falar, ainda que resumidamente, em rápidas palavras, dos direitos do trabalhador rural, do empregado rural, antes da Constituição de 1988, até culminar com esta mudança que aconteceu nas relações entre empregados e patrões na área rural, com o advento da Constituição Federal de 88. Pois bem, o trabalho rural, assim como o trabalho doméstico, ele tem suas origens no período de escravidão. Com o advento da Lei Áurea, aqueles trabalhadores que se dedicavam à lavoura deram origem à classe dos trabalhadores rurais. Já aqueles outros que se dedicavam, que exerciam os trabalhos no âmbito familiar, auxiliando, prestando serviços para os senhores feudais, esses escravos, deram origem à classe dos trabalhadores domésticos. Justamente por essas questões históricas ligadas à escravidão, essas duas classes de trabalhadores, tanto os rurais como os domésticos, por um longo período, eles ficaram à margem do direito do trabalho. Interessante notar, inclusive, que até mesmo as constituições federais não tratavam a respeito desse tema. A exemplo disso, nós temos a Constituição de 1937 e de 1967, que não fizeram nenhuma abordagem em relação à classe dos trabalhadores. A própria CLT, inclusive, criada no ano de 1943 como uma forma de avanço na legislação trabalhista, excluiu em seu artigo 7º, de forma específica, do seu campo de abrangência, a classe dos trabalhadores rurais. Em virtude dessa deficiência legislativa, no ano de 1963 foi criado o Estatuto da Terra. Essa norma ela ficou em vigor pelo período de 10 anos e foi substituída, revogada, pela Lei 5889, do ano de 73, que até o momento encontra-se em vigor, tratando de umas questões específicas ligadas ao trabalho rural. Um outro ponto interessante também para ser considerado, em termos de evolução legislativa, diz respeito à Constituição Federal de 1988, que foi, sem dúvidas, um marco, um grande avanço nas questões trabalhistas que envolvem essa classe de trabalhadores. Muito bem. E quais seriam esses benefícios principais que você poderia citar para nós? A Constituição Federal de 1988, ao contrário das demais constituições citadas, inovou de forma significativa em relação ao direito dos trabalhadores rurais. Dentre essas questões, nós podemos citar, por exemplo, a equiparação do trabalhador rural ao trabalhador urbano, a questão da prescrição, que anteriormente era mais benéfica, inclusive, ao trabalhador rural, já que ele não tinha aquele prazo prescricional de 5 anos, ele podia demandar contra o seu empregador sem um lapso temporal determinado, poderia demandar 10, 20 anos. Não havia esse limite temporal de 5 anos, que hoje é estabelecido tanto para os trabalhadores rurais como para os trabalhadores urbanos. E uma outra questão também diz respeito ao próprio ambiente
do que o trabalhador desenvolve suas atividades, né? A Constituição, mais especificadamente no seu artigo 184, ela prevê a possibilidade de desapropriação da propriedade rural caso o empregador não esteja atendendo aos direitos trabalhistas previstos na Lei 5889 ou na Constituição Federal. Então, sem sombra de dúvidas, né, essa também foi mais uma das inovações significativas que nós podemos citar e que surgiram com a emenda constitucional número 28 da nossa atual Constituição. Doutora Keila, e quais os principais pontos, qual o alcance dessa Lei 5889 que você poderia destacar para nós? A Lei 5889, ela trata de algumas questões específicas que envolvem todos os trabalhadores rurais. O seu campo de abrangência, então, inclui não só aqueles que possuem um vínculo de emprego, né? Ou seja, que trabalham com onerosidade, subordinação, impessoalidade, em caráter não eventual, como também abrange aos demais trabalhadores rurais, como o meeiro, o poceiro, o arrendatário. Todos esses trabalhadores serão abrangidos pela Lei 5889 de 73. Doutora Keila, você poderia então nos dizer algumas diferenças, já que você já até adiantou algumas, que existem entre o conceito de empregado rural e empregado urbano? Como o senhor falou, de fato, existe uma diferenciação a ser feita em relação ao empregado rural e o empregado urbano. Isso porque o empregado rural, além daqueles elementos fáticos jurídicos genéricos, o trabalhador rural terá também que preencher a outros dois requisitos específicos, que dizem respeito à qualidade do seu empregador e ao local em que o seu serviço é prestado. A grande dúvida, ela ocorre em relação justamente a esses elementos específicos necessários à caracterização do empregado rural. A CLT formulou o critério de caracterização do empregado rural com base nas atividades que o currículo desenvolvia, ou seja, consideraria-se como empregado rural aquela pessoa que efetivamente trabalhasse na terra, lidando com gado, com plantio. Porém, esse critério utilizado pela CLT, ele foi muito criticado. Isso porque nós sabemos que a sistemática atual do direito do trabalho adota como critério para se qualificar o empregado como urbano, por exemplo, a qualidade específica do seu empregador. Suponhamos que uma cozinheira, nos procure no nosso escritório e nos coloque a seguinte situação. Doutora, eu sou cozinheira, trabalho há mais de 10 anos para o mesmo empregador, fui demitida, não cumpri aviso prévio, não recebi pelas minhas horas extras, não tive a minha carteira assinada e gostaria de saber quais são os meus direitos. A partir desse questionamento, o profissional de direito ele deve fazer a seguinte indagação à sua cliente. Qual é o seu empregador? Esse critério ele é de suma importância para se definir qual a classe de empregados que essa cozinheira irá se enquadrar. Suponhamos, se ela desenvolver suas atividades no âmbito doméstico, prestando serviço para uma família ou para uma pessoa, ela será classificada como empregada doméstica. Todavia, se essa mesma cozinheira prestar serviço a um restaurante no centro da cidade de Montes Claros, de forma onerosa, subordinada, em caráter não eventual, ela irá enquadrar-se como empregado urbano, portanto, será regida pela CLT. Ao passo que, se ela prestar esse mesmo serviço de cozinheira no campo ao empregador rural, servindo refeições a diversos peões, por exemplo, ela será classificada como trabalhadora rural, como empregada rural. Então, essa diferenciação, esses critérios específicos de quem é o empregador, é hoje, sem sombra de dúvidas, o principal critério a ser observado para se qualificar o empregado como urbano ou como rural, e não aquele critério utilizado e previsto pela CLT, que diz respeito à forma em que as atividades são desenvolvidas e a que fim a que elas se destinam, Orientando o direito, vai a um pequeno intervalo e, na volta, vamos continuar conversando com a doutora Keila das Dores Alves sobre
o trabalho do trabalhador, do empregado rural, e vamos falar especificamente sobre alguns direitos que este empregado rural tem.